Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema, passando por cima da inveja. Para isso nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? Meu irmão e minha irmã, nós queremos em primeiro lugar mostrar a você que as palavras inveja e ciúme são quase sempre intercambiáveis, até nas escrituras, mas existe uma diferença significativa entre elas. A inveja aparenta benigna e sutil. É o comportamento típico da pessoa que ressente de todos os que tem. É silenciosa e sinistra, pronta para se regozijar com o infortúnio dos outros. O ciúme, entretanto, refere-se a possuir algo e viver com medo de perder isso. Está sempre à procura de um novo rival. E longe de ser benigno e sutil, o ciúme é grosseiro e cruel. A Bíblia manda que nos alegremos com os que se alegram e choremos com os que choram. Mas o indivíduo consumido pela inveja faz exatamente o oposto. Alegra-se com o sofrimento do outro e sofre quando estão todos dançando de alegria. E desse ponto de vista, a inveja é o mais solitário dos vícios. Ela nos isola porque todos se transformam em potenciais inimigos. Em Provérbios capítulo 14, versículo 30, lemos: O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja é uma forma de apodrecimento. Vai se entranhando, destruindo a inocência, a confiança e a virtude. O coração em paz, ao contrário, é a vida do corpo. Sem inveja, você será saudável e feliz. Caminhará a um lugar na vida. Mas quando cede ao ciúme, você anda em círculos infinitos de falta de esperança. Encontramos os ciúmes, por exemplo, em alguns círculos proeminentes ao nosso redor. O primeiro lugar onde procuramos o ciúme é no círculo daqueles que se baseiam no materialismo. Os que construíram seu mundo no meio do reino do materialismo são alvos fáceis da inveja e do ciúme. Veja a referência a Isaac, filho de Abraão. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Gênesis 26, versículos 13 e 14. Os filisteus não suportavam que Isaac possuísse tantos bens e começaram a invejá-lo. Mesmo que os invejosos tenham tudo para suprir as suas necessidades, nunca ficam satisfeitos. Os seus olhos não estão no tesouro que possuem, mas no que os outros possuem. Natã contou a Davi a história de um homem que possuía o maior rebanho da região e cobiçou a única ovelhinha que o outro possuía. É assim que funciona. Precisamos ter cuidado para não condenar a riqueza em si. Muitas famílias são, ao mesmo tempo, ricas e consagradas a Deus. Conhecemos pessoas que possuem fartura de bens materiais, mas investem cada centavo na perspectiva do reino espiritual. Mas, de modo geral, não podemos deixar de observar que quase sempre o materialista rico fala sobre os bens do outro. Alguém tem uma casa maior, alguém tem um carro mais veloz ou uma casa de veraneio mais espaçosa. No Antigo Testamento, temos a história de um homem chamado Coré, que invejava a posição de autoridade entre os israelitas ocupada por Moisés. Coré liderou uma facção rebelde que disse uma vez a Moisés e Arão: Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Número 16, 3. No Salmo 106, versículo 16, lemos que eles, no acampamento, tiveram inveja de Moisés.
Depois, se percorrermos a história dos reis de Israel, veremos a dupla ciúme e inveja atuando várias vezes. Reis que se apoderam do trono por meio de atos traiçoeiros e acabaram sendo traídos depois. É um círculo vicioso de inveja que sempre se encontra nos corredores do poder. No Novo Testamento, veja, por exemplo, o Sinédrio. No livro de Atos, o conselho dos líderes hebreus estava aborrecido com os novos cristãos, os quais estavam implantando um novo código de vida. A história nos conta que o sumo sacerdote e os saduceus ficaram tão ressentidos que começaram a mandar os cristãos para a prisão. Isso porque os apóstolos ficavam, dia após dia, mais populares. Pedro e Paulo gastaram um tempo valioso resolvendo controvérsias. Até entre os discípulos houve disputa sobre quem ia sentar ao lado de Jesus no céu. Estude a saga, por exemplo, de Saul e Davi, para ter uma noção de como o círculo do desempenho funciona. Desde que Davi venceu o gigante Golias, Saul sentia a chegada de um novo herói e rapidamente o ressentimento se espalhou em seu coração. Depois, Saul dedicou o resto da vida caçando Davi a fim de matá-lo. O ciúme tomou tanto espaço no coração de Saul que o Espírito de Deus se retirou dele. O ciúme começa em casa e antes de qualquer instituição, é a família que ele quer destruir. Tudo começa no princípio da história com o ciúme de Caim e o assassinato de Abel. Vemos o ciúme entre Esaú e Jacó. No Novo Testamento, há o irmão mais velho da história do filho pródigo. Talvez o ciúme mais dramático de todos tenha sido o dos filhos de Jacó. Jacó não escondia o seu favoritismo e presenteava generosamente o mais novo, José, o que fez com que os irmãos dele quisessem vê-lo morto. O ciúme, portanto, anda em círculos. Quer seja no círculo familiar, quer nos relacionamentos, quer nos negócios, estamos propensos a encontrar com ele. O ciúme invade todos os caminhos da vida. Precisamos estar vigilantes e cuidar que cada círculo que habitamos não seja por ele contaminado. Vejamos duas características fundamentais do ciúme. Primeira delas, o ciúme destrói os outros. Já vimos exemplos disso, começando pelo assassinato de Abel. As pessoas perdem a vida por causa do ressentimento de outras. Outros perdem o emprego e a reputação. Vidas são destruídas pelo ciúme e pela inveja, que são venenosos a ponto de conseguirem nos levar ao impensável e ao irracional. A maior vítima de inveja é o próprio invejoso. Caim destruiu Abel, mas destruiu a si mesmo com isso. O ciúme de Jacó o sentenciou a anos de peregrinação e de dificuldades. José se estabeleceu no Egito, mas os seus irmãos sofreram sob o fardo da culpa durante anos. Saul perseguiu Davi, mas a única pessoa que destruiu foi ele próprio. E também os que estavam tão enciumados de Daniel que o lançaram na cova dos leões. Depois, esses ciumentos foram lançados e devorados instantaneamente. O ciúme acaba devorando todos que a ele cedem. Mas como nós podemos enfrentar o gigante do ciúme? As Escrituras tratam do ciúme como desobediência pecaminosa. Pedro diz que devemos nos despojar dele e abandoná-lo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Tiago diz que onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Versículo 16 de Tiago 3. Paulo escreveu sobre a inveja em Romanos 13, versículo 13. De acordo com Mateus, foi a inveja que levou Jesus à cruz. Ciúme e inveja.
Estão ao lado da orgia, da bebedeira, da lascívia, do homicídio e da malignidade. Não temos condições de mandá-los embora simplesmente como defeitos da personalidade, mas precisamos tomar 4 atitudes. A primeira delas é renunciar ao pecado do ciúme. No mínimo, a inveja e o ciúme causam-lhe dor profunda na alma e estragam os seus relacionamentos. No máximo, consome você e a todos ao seu redor. Comece chamando-o de pecado. Depois, vá para o segundo passo, ou seja, lembre-se do seu rival em oração. Jesus nos mandou, mais de uma vez, orar pelos nossos inimigos, pois sabia que se conseguíssemos fazer isso sinceramente, a batalha seria vencida. Quando oramos pelos nossos inimigos e influímos nos sentimentos que desejamos nutrir, Deus não só nos recompensa, mas também faz milagres em nossa vida. Ore pela pessoa de quem você tem inveja. Ore diariamente por ela. Veja que Deus vai honrar a sua fé e mudar o seu coração. Em terceiro lugar, confirme a bondade de Deus para você. Se levássemos a vida na certeza de que Ele nos deu tudo, como poderíamos ser ciumentos? De quem ou de que teríamos inveja? Deus o tem abençoado muito além das exigências realistas que você poderia fazer. Se tão somente conseguíssemos enxergar a extensão em que somos beneficiados pelas maravilhosas e preciosas bênçãos de Deus e pela graça da sua paciência, com nossas incontáveis imperfeições, não nos atreveríamos a aparecer com nem um pouco sequer de inveja. E em quarto lugar, reacenda o amor de Deus em seu coração. O amor não inveja. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, versículo 4. Paulo está nos dizendo que inveja e amor não podem permanecer um na presença do outro, pois estão muito perto dos opostos e funcionam como polos magnéticos. A inveja repele a força do amor, embora atraia muitas emoções indignas, como as de Gálatas 5. O amor, por sua vez, repele a inveja com certeza. Portanto, o amor é a resposta. Somente experimentando a presença transformadora do Senhor, o seu coração poderá ser transformado. O Espírito Santo lhe dará a mente de Cristo, a sua perspectiva e a sua atitude de serviço para com as pessoas que você, de outro modo, invejaria. E a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora o medo, mas também joga fora muitas outras coisas. Joga fora a inveja, expulsa a ira, o ressentimento e o desânimo, em nome de Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã? Então vamos orar. Que esse sentimento, ele não possa dominar a nossa mente nem o nosso coração. Vamos pedir a Deus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós queremos te pedir nesta manhã que nenhum sentimento de inveja, de ciúme, venha dominar nem a nossa mente nem o nosso coração. Porque nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso, é o Deus que cuida de nós, que tem nos dado tudo aquilo que precisamos e necessitamos. E não precisamos ter inveja de quem quer que seja ou de qualquer coisa que alguém tenha e nós ainda não tenhamos. Por isso, nesse dia de hoje, Pai, eu te louvo, te agradeço e te peço, em nome de Jesus, que o Senhor a cada dia mude e transforme o nosso coração para que esses sentimentos negativos não possam sequer chegar e dominar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu te convido a continuar aqui nos acompanhando no canal do YouTube. E se você gostou dessa mensagem, deixa seu like, canal Igreja Poder de Cristo. E também você poderá nos acompanhar todos os dias em outros vídeos
E se você gostou da mensagem ou gostaria de alguma oração, você poderá escrever uma mensagem para o seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.